por todo o plano espiritual que nos recebe, que nos atende em nossas necessidades, nossos anseios. Né? Boa noite também àqueles que estão em casa nos acompanhando pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Que a paz do grande mestre e do Pai, arquiteto universal, esteja com todos. Então, irmãos, que bacana, né? Esse vídeo que nós vimos agora há pouco, do trabalho de assistência social nessa casa, que possam esses abnegados trabalhadores, bem como tantos outros espalhados pelo mundo, porque a gente vê tanta notícia ruim, tantas imagens negativas, que a gente às vezes até desacredita que existam pessoas trabalhando pelo bem, para o bem, né, de forma desinteressada, buscando unicamente um sorriso, buscando unicamente um alento para as dificuldades daqueles que sequer às vezes conhecemos. Então, que Deus proteja e ilumine a todos esses abnegados espalhados pelo mundo. Iniciando então a nossa explanação doutrinária dessa noite, o tema para a nossa reflexão é as classes de espíritos, né? E é um tema muito importante porque a gente costuma ouvir a todo instante, né? A gente ouve muito falar os espíritos superiores, né? Os espíritos de luz, ou então a gente fala, né, os espíritos menos evoluídos, os espíritos que ainda não ingressaram no bem, né? E a gente fica pensando, pô, como é que é essa divisão, né? Como é que é feito isso? Então, nós vamos trazer para a nossa reflexão essa questão de como o plano espiritual é organizado de uma forma, óbvia, né? Muito ampla. Então, quando falamos em espíritos, estamos falando em espíritos encarnados e desencarnados, né? Então, espíritos encarnados somos nós, que estamos aqui ocupando momentaneamente um corpo físico. E há os espíritos desencarnados. E há também espíritos habitando outros planetas, habitando outras dimensões. Mas todos são espíritos. A essência do universo, ela é espiritual. A matéria serve apenas como instrumento, ou deveria servir como instrumento. Então a gente vai ver que nem sempre é assim, né? Então, na questão 97 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta, né? As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E aí ele é atendido em sua pergunta pelos mentores espirituais, dizendo assim: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Porém, há uma organização macro dividida em 3 instâncias. E, obviamente, que dentro destas instâncias existem outras subdivisões. Por isso que ele fala que é ilimitado. Então, a gente vai ver aqui, ó. Na primeira divisão, imaginemos uma pirâmide. Então, lá no topo da pirâmide, na primeira, estão os espíritos com perfeição máxima. Colocar-se-ão aqueles que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. Então pode soar estranho, espírito puro, mas existe espírito impuro. Existe espírito puro e impuro no sentido do seguinte: o espírito puro é aquele que depurou a sua essência, depurou a sua carga energética, desvencilhando-se de toda materialidade.
então esse é um espírito puro, aquele espírito que evoluiu e que a matéria já não tem mais nenhuma influência sobre ele. É um espírito máximo em desenvolvimento moral, espiritual, intelectual, atingiu o grau máximo de desenvolvimento. Um exemplo, Jesus. Podemos colocar Jesus nessa pleiade de espíritos totalmente depurados. Na segunda, no meio da pirâmide, nós vamos encontrar os que chegaram no meio da escala, que são aqueles espíritos bons, os bons espíritos, onde o desejo do bem é o que lhes predomina. Então veja bem, o desejo do bem predomina. Muito embora dentro dessa segunda escala existam várias outras subdivisões. Então, a partir do momento que o espírito chegou à condição de bom espírito, lá dentro também ele tem as escalas, até chegar ao grau máximo de espírito bom e conseguir passar a espírito puro. Então, o bem predomina em maior quantidade, mas ainda existem alguns resquícios, de sentimentos que ainda estão lá maculando, mas são espíritos bons. Então aí estão aqueles espíritos que servem de guia, que servem de orientadores, Por isso que a gente fala os bons espíritos. Então quando nós temos algum vínculo, conseguimos ter algum contato, estabelecer alguma comunicação, ainda que muito de leve, nós vamos estabelecer com espíritos dentro dessa faixa. Espíritos orientadores. Na terceira, e aí vem a má notícia para o Ivanor, na terceira existem os que ainda se acham na parte inferior da escala, ou seja, na base da pirâmide. Os espíritos imperfeitos, onde a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Dentre as três, nós, seres humanos, nos encontramos na mais inferior. Mas isso não significa que somos o mais baixo da escala dos espíritos. Lembramos que também existem espíritos primitivos e selvagens, que conservam muitas paixões e onde a razão nem sequer predomina ao instinto. Ou seja, os espíritos primitivos, selvagens, a razão não consegue prevalecer ao instinto. Então eles seguiam muito mais pelo instinto. Então esses estão lá, bem na base da pirâmide. Mas nós, criaturas que ainda precisamos do corpo físico, que precisamos do plano material, também estamos aí nessas subdivisões da base da pirâmide. Então vamos ver os caracteres da terceira ordem, porque da segunda ordem a gente já viu, espíritos que estão onde o bem, o desejo do bem predomina. E os da terceira ordem? Então na terceira ordem, a predominância da matéria sobre o espírito. Então aí a gente já começa a se identificar, que nós ainda somos muito apegados à matéria, às coisas materiais, aos bens materiais, ao ter, propensão para o mal. Propensão, não quer dizer que seja mal, mas tem propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes ainda podem ser observadas em suas ações e pensamentos. Então, o sujeito não quer dizer que ele seja mau, mas determinada situação a que ele é exposto, ele demonstra, a sua agressividade, demonstra o seu orgulho, as suas paixões. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. É o nosso caso,
Nós acreditamos em Deus, sabemos que existe um Deus, mas volta e meia estamos contestando as suas ações, volta e meia estamos contestando a sua criação, né? Ao ponto de algumas vezes, que sequer, às vezes, até duvidamos da sua existência. Nem todos são essencialmente maus, em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Então, não é, às vezes o espírito comete um ato de maldade, mas não é porque ele é mau, é mais porque ele é irresponsável, porque ele não reflete, porque ele é inconsequente. Então, também a inconsequência, a irresponsabilidade é um sinal de fraqueza ainda do espírito, né, diante do mundo material. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Sendo que o mal é a ausência de bem, né? Então, o sujeito é neutro? Não necessariamente. Porque não fazer o bem também é um mal. Então, é um mal de grau menor, mas é um mal. Outros se comprazem no mal e rejubilam-se quando surge uma ocasião de praticá-lo. Então, dentro dessa subdivisão, aqueles que estão mais lá embaixo se comprazem no mal. Gostam de praticar o mal. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Então, são criaturas dadas muito pouco a bons sentimentos, né? E muitas vezes, quando expressam bons sentimentos, são com terceiras intenções. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Então, essas criaturas, nós vamos perceber pela linguagem delas, né? Usam muito de palavrão, né? Falam de forma muito chula, aí já denota, né? Demonstra o seu interior. Porque, como dizia Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento. Então, são criaturas que não ficam felizes com a alegria, com o progresso, com o bem-estar do outro. Muito pelo contrário, são invejosos, são criaturas que se incomodam com a felicidade alheia. Então, meus irmãos, resumindo tudo isso, todos nós somos criaturas de Deus, criados a partir do mesmo ponto, com as mesmas oportunidades e um único propósito, perfeição. Então, todos aqueles que chegaram no mais alto grau da escala evolutiva espiritual também foram criados simples e ignorantes. Então, essa é a boa notícia para o Ivanor, né? Porque quando lá atrás eu fui estudar essa divisão de classes, confesso a vocês que eu comecei estudando na ânsia de que alguma coisa no meio da pirâmide pudesse me localizar ali. Só que não. Só que daí, estudando, eu fui ver que realmente eu estava lá na base da pirâmide, né? Até porque depois fui entender que se eu não estivesse na base da pirâmide, eu não estaria aqui no mundo material. Mas a boa notícia para todos nós é que todos os espíritos puros foram criados a partir do mesmo ponto que nós, simples e ignorantes, e cresceram, evoluíram por suas obras. Nenhuma criatura sequer que não esteja submetida à lei universal de amor, justiça e caridade. Então não existe uma criatura que não esteja submetida à mesma lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, e de perfeição. As trajetórias podem até se diferenciar, pois que a partir de determinado momento adquirimos consciência e livre-arbítrio, mas o ponto de chegada será o mesmo para todos, a perfeição em todas as instâncias da consciência. Então esse é o nosso ponto de chegada. O ponto de partida é o mesmo, o ponto de chegada é o mesmo para todos nós. Então, por nossas obras, por nosso esforço, nós chegaremos lá.
Quanto tempo vai demorar? Vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Porque a partir do momento em que adquirimos consciência, Deus nos dá também o poder de escolher, de definirmos o nosso caminho. Mas o que a lei universal nos diz é que ninguém escapará de depurar-se. Então nós vamos ter que nos depurar e nos desvencilharmos do jugo da matéria. É para isso que estamos aqui. Para aprendermos a usar a matéria e não nos deixarmos ser usados por ela. Esse é o pulo do gato, como se diz. Certo, irmãos? Então aí está um apanhado assim bem rápido, né? Em virtude dos nossos tempos reduzidos aí, por força de todos os percalços que estamos passando aí de Covid, mas é um resumo, né? Um chamamento para que, caso a gente queira se aprofundar também nesse assunto, lá no Livro dos Espíritos, né? Nós vamos achar embasamento aí mais aprofundado para a gente entender um pouquinho melhor essa questão das diferentes classes de espíritos. Certo? Então, convido a todos para fazermos a nossa prece final. A todos que estão em casa também, se quiserem nos acompanhar. Cerrando levemente os nossos olhos, mentalizando os nossos espíritos protetores, rogando a eles para que também, nesse momento em que a fluidoterapia nos é ministrada, possamos receber cada um segundo as suas necessidades, os seus merecimentos, com a anuência e a bondade do nosso Pai Criador, ao qual agradecemos por esse instante, por esse momento, pela oportunidade reencarnatória, pelas dificuldades que, com fé em Teu amor, em Teu poder, Senhor, nós atravessaremos e sairemos com certeza vencedores, pois que eis que é para isso que nos criaste, para vencermos nas alegrias, vencermos nas agruras, ultrapassando as barreiras, nos reinventando, nos superando, pois que criastes a cada um de nós criaturas magníficas, com potenciais imensuráveis para o bem, para o amor, para o desenvolvimento, para a evolução. Então, Senhor, que não nos falte a boa vontade, a fé, a esperança, o amor à vida, amor ao próximo, para que possamos, desta forma, crescermos, evoluirmos e, quem sabe, sermos realmente dignos de sermos chamados Tua criação. Ilumina, Senhor, os lares de todos os irmãos aqui presentes, envolva-os em Tua paz e acompanha a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Amém.